Olá! Que alegria poder participar com você durante toda essa semana, você acompanhando conosco. Nós tivemos lições maravilhosas extraídas de um pequeno livro do Novo Testamento, a Epístola de Paulo a Filemon. E nós utilizamos esse tema, transformados pelo Evangelho. Aprendemos que Deus transforma cada pessoa que Ele salva através do Evangelho. Ele muda o caráter da pessoa, Ele muda os relacionamentos uns com os outros e também muda os relacionamentos com Ele mesmo. Quantas lições preciosas nós vimos! E para fechar hoje, eu quero falar de uma coisa importante. Permita que a graça de Jesus o mude. Nesses dias falamos que o poder do Evangelho mudou Paulo, mudou Onésimo e tem mudado milhares e milhares de pessoas no decorrer da história. Como disse Paulo aos Coríntios, segunda carta 5,17, que ele diz, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que fizeram novas. Em Cristo, nós somos novos. E como na história de Onésimo e Filemon, você também é uma nova criatura. Talvez alguém que está me ouvindo esteja pensando, olha, isso é muito bom para alguém que tem um passado difícil, que fez coisas terríveis, mas eu não sou assim. Eu sempre fui uma pessoa basicamente boa, sempre fui para a igreja. Eu não sou como esse escravo fugitivo. Então, se você pensa assim, eu convido a você ouvir a história que eu tenho para contar. Alguns anos atrás, uma igreja na Inglaterra, ela estava realizando um culto de comunhão e convidou ali várias igrejas missionárias. E o pastor da igreja notou que estava ali ajoelhado exatamente do lado de um juiz, um ex-detento. Alguém que anteriormente fora condenado por roubar. Era um ladrão. E ali do lado dele estava exatamente o juiz da Suprema Corte da Inglaterra, o mesmo que anos antes havia sentenciado aquele assaltante a 7 anos de prisão. Após a sua libertação, aquele ladrão havia se convertido a Cristo e tornou-se ali um obreiro, um servo do Senhor naquela igreja. Após aquele culto, enquanto o juiz e o pastor conversando, caminhavam para suas casas, o juiz perguntou, pastor, você viu aquele que estava ali ajoelhado ao meu lado? Quem era a pessoa no culto, na hora da ceia? Sim, respondeu o pastor. Eu não havia notado que você percebeu. E os dois caminhando juntos aí, silenciosamente por algum momento, então o juiz disse, que milagre da graça! Aí o pastor balançou a cabeça, concordando, sim, que maravilhoso milagre da graça de Deus. Então o juiz disse, mas de quem você está se referindo? O pastor respondeu, pela conversão daquele ladrão condenado. O juiz disse, não, eu não estava me referindo a ele, eu estava pensando em mim. Mas o que você quer dizer com isso? Perguntou o pastor. O juiz respondeu, aquele ladrão sabia o quanto precisava de Cristo para salvá-lo de seus pecados. Mas olha para mim, eu fui ensinado desde a infância a viver como um cavaleiro, a manter minha palavra, a fazer minhas orações, a ir à igreja. Estudei, me formei, fui estudar em Oxford e entrei para a Ordem dos Advogados e acabei me tornando um juiz, pastor. Nada além da graça de Deus poderia ter me levado a admitir que eu era um pecador do nível daquele ladrão. Foi preciso muito mais graça para me perdoar todo o meu orgulho e a minha autojustiça, para me fazer admitir que eu não era melhor aos olhos de Deus do que aquele condenado que eu havia mandado para a prisão. Deus abriu os olhos dele. E você? Deus abriu os seus olhos para ver que você é
tão carente do Salvador quanto aquele ladrão condenado, quanto o Onésimo escravo fugitivo? Você já confiou a sua vida no sangue derramado de Jesus na cruz, que paga toda a tua dívida e lhe dá pleno direito de ter comunhão com Deus? Se você confiou a sua vida a Jesus Cristo, então permita que Ele o transforme por sua graça. Que Jesus transforme a sua personalidade, a sua pessoa, de se tornar uma pessoa menos raivosa, mais paciente, mais gentil, mais amorosa. Suas atitudes em relação à autoridade, tornar-se mais submissa, servindo como ao Senhor, mesmo sendo maltratado. Será que a sua vida está mudando da inutilidade egoísta para se tornar um servo útil para servir ao Senhor, como se estivesse servindo a Cristo? E os seus relacionamentos? Você está se esforçando para se reconciliar com aqueles a quem houve uma separação, uma ruptura, tanto naquilo que depende de você? Será que você está buscando perdão e fazendo a restituição daqueles a quem você machucou, a quem você ofendeu? Lembra da história que contei lá no primeiro episódio de um ladrão que roubava ovelhas e cuja testa foi marcada com as letras ST? Pois é, ele foi marcado com as letras ST. Aquele que antes era conhecido como ladrão de ovelhas, agora tornou-se então ST, a abreviação de santo. Será que também pode-se ver isso na sua vida? Esperamos que essas lições tenham abençoado a sua vida. Então, até a próxima, se Deus permitir. Um grande abraço e que a graça do Senhor Jesus repouse sempre sobre você. Até mais.